Quem participa com a gente pela web é o jornalista Breno Altman, do Opera Mundi. Oi, Breno, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo. Queria saber como que você olha para essas notícias que a gente deu agora há pouco sobre essa Operação Laranjal, para o eterno vai e vem das informações do Palácio do Planalto, para o namoro entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia nessa dança para aprovar a reforma da Previdência, que inclusive fica parada durante essa semana. Analisa para a gente tudo isso. Não, acho que é um governo muito bagunçado. São personagens de quinta categoria tentando se acertar ao redor de um roteiro que foi devidamente encomendado pelo capital financeiro daqui e de fora. Esses conflitos que a gente assiste, eu acho que são de dois tipos. Primeiro, um conflito pela hegemonia do bloco conservador entre a extrema-direita, representada pela aliança entre Bolsonaro, a Lava Jato e os militares, e a direita histórica, da qual o Rodrigo Maia é um expoente. O DEM, o PSDB, o MDB compõem a direita histórica. Há um conflito entre esses dois setores sobre a direção política do bloco conservador e sobre o rumo que a ordem, o sistema político do país deve ter. Evidentemente, a extrema-direita, capitaneada por Bolsonaro, opera no sentido de uma transição para outro regime político, não mais o da democracia liberal da Constituição de 88, mas para um regime de tipo policial, um regime extremamente autoritário, repressivo, não é? Então há um conflito entre a extrema-direita e a direita histórica em relação à hegemonia do bloco conservador. E dentro do bloco bolsonarista, que é formado por diferentes núcleos, também há muitos conflitos, porque ainda não se estabilizou quem é o núcleo hegemônico desse bloco. Você tem o clã Bolsonaro, você tem o núcleo econômico com Paulo Guedes, você tem a Lava Jato ao redor do Moro, você tem os militares. O que a gente tem assistido é uma predominância progressiva do núcleo militar, formado por um quarteto de generais, mas uma progressiva hegemonia que ainda não se consolidou. Os demais núcleos reagem, gemem na rampa, dão cotovelada, tentam mostrar força. Quem vai assentando o terreno sobre esse setor, me parece bastante claro, é esse núcleo militar. Os demais vão rangendo os dentes, não é? E vão se, de alguma maneira, relutando, esforcejando, mas finalmente é o núcleo que vai dar, ou que já está dando coluna vertebral a esse governo. São dores do parto desse bloco de extrema-direita. E, Breno, nesse contexto político, como você analisa a repercussão da entrevista do ex-presidente Lula na sexta-feira? Muito forte, não é? O efeito Lula sobre a conjuntura tem um duplo sentido. Um primeiro, evidentemente, de animar, estimular, tirar da apatia as forças progressistas, os militantes e as militantes de esquerda, a base social histórica do petismo, que depois da derrota para Jair Bolsonaro, vinham num clima de muito derrotismo, de muita confusão, de muito desânimo. E ao ver o presidente Lula com uma atitude firme, corajosa, valente, bem-humorada, convocatória, mobilizadora, é evidente que isso provoca uma onda de ânimo nas forças populares. O segundo sentido é que a entrada do Lula na conjuntura de uma maneira mais direta, através da entrevista, embora na situação precária em que ele se encontra, está preso mais de um ano, numa situação de grave isolamento, a entrada do ex-presidente na conjuntura coloca a direita de sobressalto, porque demonstra que ele, apesar de todas as limitações, ainda é um elemento protagonista da vida política do país que pode virar a correlação de forças contra a direita. Não é que a entrevista tenha feito isso, evidentemente que nós não podemos exagerar, mas ela sinaliza esse potencial de que, mesmo preso, condenado, o presidente Lula é capaz de mobilizar uma ampla base social contra o bloco conservador e contra o bolsonarismo. E isso o presidente Jair Bolsonaro passou recibo ao dar resposta à declaração tão certeira do Lula de que o país é governado por um bando de malucos, né? Sim. Agora, Breno, a gente conversou agora há pouco com o Beto Vázquez, do Podemos, na Espanha, falando um pouco sobre
a vitória da esquerda na eleição lá da Espanha, e ele falou um pouco sobre eles terem conseguido derrotar a campanha do medo que a extrema-direita trouxe, porque eles têm um passado de luta histórica contra o fascismo. E aqui no Brasil, a gente, nas eleições, não conseguimos derrotar essa campanha do medo, né? Na Espanha, o peso cultural e político do franquismo é muito presente, não é? Foi uma ditadura muito longeva. O Franco foi ditador entre 1939 e 1975. Na medida em que o Vox, o partido de extrema-direita, começou a crescer, especialmente depois da eleição na Andaluzia, aparentando a possibilidade de vir a ter uma bancada expressiva e que, em aliança com o PP, a direita tradicional, mais os Ciudadanos, a centro-direita, formar um bloco conservador com a presença dessa corrente neofascista que é o Vox, o medo de que isso representasse uma porta de retorno a algo parecido com o franquismo, mobilizou o eleitorado progressista na Espanha. A Espanha é um país curioso. Quem tem um voto ativo mais presente, desde os anos 80, desde os anos 90, mais marcadamente, é a direita, não é a esquerda. O eleitor de direita é mais ideológico e mais presente. O eleitor de esquerda se mobiliza em situações especiais, muito por conta da decepção com o PSOE nos anos 80 e 90 quando o PSOE aderiu ao ideário neoliberal, não é? Então o eleitor de esquerda ficou muito desanimado e foi para casa. Nos momentos dramáticos do país, e as eleições de ontem foram um momento dramático, esse eleitorado progressista vai às urnas, aumenta o coeficiente de participação eleitoral e, nesse caso concreto, impôs uma derrota importante à direita, embora o bloco de centro-esquerda, a aliança entre PSOE e Unidas Podemos, não tenha constituído maioria absoluta. O fato é que o bloco de direita, a combinação entre Vox, PP e Ciudadanos, não tem nenhuma chance de compor maioria. Então foi uma derrota importante da direita num cenário de ofensiva das forças conservadoras na Europa e no mundo. Não é uma derrota, não é uma vitória das forças progressistas em nada desprezível, apesar das limitações do PSOE, do fato desse bloco de centro-esquerda não ter maioria absoluta. Para poder constituir maioria, vai ter que fazer uma aliança com os partidos independentistas da Catalunha, e a relação é complicada. Os partidos independentistas da Catalunha foram os que forçaram novas eleições antecipadas, porque se recusaram a aprovar o orçamento do governo Pedro Sánchez, só o fariam se Pedro Sánchez apoiasse as reivindicações autonomistas da Catalunha. Não é? É uma relação complexa. A vida não vai ser fácil para esse governo de centro-esquerda. E não vai ser fácil a vida do Pedro Sánchez também, que tem que controlar dentro do PSOE um setor minoritário que gostaria de ver uma aliança entre o PSOE e os Ciudadanos. Uma aliança parecida com aquela que hoje governa a Alemanha, entre a Angela Merkel, da democracia cristã, e o SPD, a social-democracia alemã, chamada Grande Coalizão. Tem um setor minoritário do PSOE, que o Pedro Sánchez derrotou lá em 2014, que gostaria de uma aliança centrista. A aliança entre o PSOE e os Ciudadanos daria maioria absoluta para um governo centrista. O Sánchez tem dito que de jeito nenhum. A militância na frente da sede do PSOE ontem à noite dizia Rivera não, Rivera não, Rivera não. Rivera é o chefe dos Ciudadanos. Aliança com os Ciudadanos de jeito nenhum. Mas a política, como dizia um velho treinador de futebol, é uma caixinha de surpresa, né? Breno, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Pra Todos. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço. Um beijo, Renatinha, que eu vejo daqui. Ô, Breno. Até mais. Tchau, tchau. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.